A maior ameaça agora em Walking Dead tem sido os sussurradores. Nós conhecemos um pouco da origem desses falsos caminhantes que tem deixado a gente apreensivo. Então vamos analisar o episódio 10 da 9ª temporada. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir pra você clicar no botão de curtir aqui e se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito. Ômega é o nome do 10º episódio da 9ª temporada de The Walking Dead. E nele nós vimos muitas informações importantes pra história. Então nós vamos caminhar pelo episódio comentando tudo o que eu achei. Primeiro que esse episódio é basicamente a história da Lydia, que é a filha ali da líder dos sussurradores, a Alpha. O episódio ele começa com um flashback da Lydia, do Frank, que é o pai dela, e da Alpha, a mãe, onde parece ser o início ali do apocalipse zumbi. E nós percebemos que a mãe dela, ela é muito carinhosa, canta pra ela quando ela tem medo, né? E o pai é um pouco agressivo. E aí lá no presente a gente viu que a Lydia, ela se aproxima um pouco do Henry ali na prisão, ou na cela que ela tá, é como se fosse uma prisão. E aí ela vai se abrindo um pouco pra ele vai se abrindo um pouco pra ela, e ele se abre de uma forma inocente, e às vezes não deveria se abrir. Porque até então ele confia nela, mas ainda a gente não sente que ela, né, até então, que ela é confiável. E nisso o Daryl tá escutando tudo que eles conversam pela janela ali, onde a gente já tinha visto no episódio anterior que ele tinha feito. Ele continua ouvindo eles dois conversar lá embaixo, pra ver se ele consegue tirar alguma informação importante ali ou relevante pra saber onde estão o resto do pessoal dela, né, e tudo sobre ela. E aí nessas conversas o Henry comenta que a Carol, que é a segunda mãe dele, ele fala, ela é uma pessoa que não se deve mexer, e a Lydia também fala isso da mãe dela. Então a gente vê muito do caráter da mãe dela, ou o que a gente pode esperar da Alpha, porque eles não jogariam isso à toa ali, e a gente sabe como a Carol é, como a Carol foi, toda a trajetória dela. Então assim, a Carol é uma pessoa perigosa realmente, só que pro lado deles. Então a Alpha também é uma pessoa perigosa. Agora indo lá pra floresta, a gente viu a Tara e o pessoal novo ali, né, a Yumiko, a Magna, todo mundo com ela ali procurando o Alden e o Luke, que tinham desaparecido no episódio anterior, que a gente sabe que eles foram sequestrados pelos sussurradores. Então elas vão ali procurar e elas encontram um bando ali de walkers. E o interessante dessa cena é, eles falam pra tomar cuidado com esses walkers, porque eles não sabem se são humanos ou não. E isso é muito legal, porque mostra o quanto é ameaçador os sussurradores, o quanto eles são perigosos por estarem misturados ali com os walkers. Então assim, ela até fala, se você vê uma faca ou vê uma atitude diferente, você sabe que é humano. Então o legal dessa temporada vai ser isso, vai ser essa abordagem com os walkers, porque eles nunca vão saber o que é o que. E então nós temos outro flashback onde a gente viu que o pai da Lydia queria fugir a qualquer custo daquele lugar que eles estavam, tipo um esconderijo. E aí a mãe dela fala que não vai sair de jeito nenhum com a filha. E durante esse episódio inteiro a gente viu alguns flashbacks contando o lado ou a versão que a Lydia tem da família dela ou da mãe e do pai dela. Aí de volta lá no tempo presente, a gente acaba vendo que o Henry, ele conta um pouco sobre o reino, o que pra mim é burrice, gente, porque ele conta algumas coisas que não deveria contar, tipo, mais ou menos a distância entre o reino e Hilltop, quem estaria lá no reino, e é nessa hora que o Daryl interfere ali, leva ele pra fora, super irritado, falando que, meu, você não devia contar essas coisas, sua família tá lá. Ele pede desculpa, fica meio revoltado ali que o Daryl fica ouvindo ele, mas enfim, é necessário isso porque, mano, ele é um moleque, tá agindo ali por impulso ou emoção, né? Então tem que ter alguém fiscalizando ele. Aí quando o Daryl volta lá pra cela com a menina, com a Lydia, ele parece um pouco se preocupar com ela, porque ela tem uma dor de ouvido ali. E aí ele meio que confia nela, mas desconfiando, e ela acaba tentando machucar ele. Ele descobre algumas marcas no braço dela, assim, e ele meio que fica pensativo com isso, porque a gente percebe que tem uma história por trás dessas marcas ali. Então nós temos um outro flashback da história da Lydia, né, que a gente, como eu falei, vão ter vários flashbacks durante o episódio, que mostra a mãe dela matando um cara ali que queria a todo custo sair daquele esconderijo, que ele tava louco, não queria mais ficar preso, e ela surta e acaba matando ele. Aí, de volta ao presente, mais uma vez, nós vimos que o grupo, o núcleo novo ali, quer sair pra ir atrás do Alden e do Luke, porque a Tara decidiu voltar pra Hilltop, só que eles decidem sair à noite, gente, e sabe que vai dar merda. E naquela mesma noite, o Daryl, ele volta pra
pra cela pra conversar com a Lydia. Ele conta pra ela que reconhece esse tipo de marca no corpo, de que poderia ser um pai ou uma mãe batendo. E ela acaba confessando que é a mãe dela que bate nela, porque como ela diz que o pai dela está morto, só podia ser a mãe. E o Daryl diz que isso não é uma forma de amor. Esse tipo de punição, de pegar qualquer coisa que vê pela frente e bater no filho, não é amor. Então por que ela tá defendendo a mãe dela? E aí ela diz que o mundo mudou. E se você amolece, você morre. Isso lembra muito o que a Carol uma vez falou logo que eles chegaram em Alexandria. E é muito interessante essa referência, porque a gente sabe o que aconteceu quando eles abaixaram um pouco a guarda lá em Alexandria, né? E aí nós temos um outro flashback onde a gente vê que o cara que a Alpha matou, ele acaba se transformando em um zumbi e ele mata o pai da Lydia, que é o Frank. E é assim que a gente descobre como ele morre. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que esses flashbacks seria ela contando a história dela ou pro Daryl ou pro Henry. Aí lá, quando ela termina de contar a história, ele fala, putz, pesado, mas não é sua culpa e tal. Quando ele sai, ele encontra o Henry que tava escutando tudo e o Henry pergunta, tipo, se ele já tinha sido maltratado ou o pai dele já tinha batido nele. E ele meio que não responde, né, desvia o assunto e o Henry acaba contando o porquê da Carol ter o cabelo curto, que ela contou, ele ouviu ela contando a história, de que quando ela tinha o cabelo comprido, o marido dela, que a gente sabia que batia nela, né, ele pegava e puxava pelo cabelo dela, então assim, teve um dia que ela simplesmente decidiu cortar o cabelo, não tinha como ele pegar mais ela. Isso é muito interessante porque a gente nunca soube o motivo e a gente também nunca ouviu muito sobre a história da Carol, do passado da Carol, e isso é bem legal. Lá de volta pra floresta, a gente viu que eles acabam encontrando alguns rastros de sussurradores e eles acabam sendo atacados por um zumbi, por um walker, né? Então eles acham que é muito perigoso estar ali à noite, né? Mas é claro, como não pensar nisso? Eles decidem voltar para Hilltop, só que a Connie e a Kelly acabam ficando pra trás, porque ela diz que deve ao Luke ir atrás dele, enfim. E a gente percebe que elas estão sendo observadas, o que parece ser os sussurradores mesmo. Aí lá em Hilltop, se não bastasse o Harry falar merda, ele vai lá e solta a Lydia e decide mostrar a comunidade pra ela, porque seria super seguro, né? E aí eles acabam meio que ele mostrando as coisas ali, e ela vai, pega um martelo assim por trás sem ele ver, ela vai acertar ele, ela ouve um choro de um bebê e percebe que meu mundo caiu, né? Porque a mãe dela sempre falou que aquilo não poderia ser real, não poderia ter uma comunidade dessa, não era possível alguém sobreviver nisso. E quando ela ouve o choro ali, eu acho que desperta alguma coisa nela e ela entra em pânico e aí rola vários flashes assim, de toda a história dela, de todos os flashes que ela teve e da história verdadeira que ela acaba se lembrando. E aí ela pede pra voltar pra cela. E aí no dia seguinte ali o Daryl vai levar o café pra ela e ela acaba contando que a Alpha não vai atrás dela, porque quem era capturado era deixado pra trás. Então ela meio que conta onde eles ficam, como se fosse uma ponte ali, mas que eles não ficam o tempo inteiro ali, eles ficariam por um período, então teria um tiro longo, assim, ir até lá, mas era a única pista que eles tinham. E é aí que ela revela a verdadeira história, ou que ela meio que se lembra da verdadeira história, porque a mãe dela contou tanta mentira, que ela decidiu acreditar na mentira, porque ela sabia da verdade sobre a mãe dela, que o pai dela era o carinhoso e não a mãe dela. E aí rola mais um flashback, que é o último flashback, se não me engano, que a mãe dela queria ir embora a todo custo, deixar o resto do pessoal que tava ali, que ela dizia que enfraquecia eles e poderia trazer perigo pra eles, e o pai dela que não quer, o Frank que não quer deixar a filha ir embora junto com a mãe, que tava maluca e ela era ruim mesmo, só tava preocupada com ela mesma. E a mãe dela acaba pegando uma faca e matando o próprio pai na frente da Lydia. E essa é a verdadeira história da Lydia. E nisso o Daryl sai e fala que vai falar com a Tara pra ver o que eles vão fazer com a Lydia. E é nesse momento que a Yumiko vai até a Tara pedir desculpa por ter fugido à noite sem a permissão dela. E a Tara diz que eu já sabia que vocês iam fazer isso. E aí elas olham a Connie e a Kelly voltando com os guardas ali de Hilltop. E nesse exato momento a gente avista sussurradores indo em direção ao portão de Hilltop. Aí o Daryl sobe lá pra ver com a Tara e com o pessoal quem tá chegando e o perigo que tá chegando. E é nesse momento que a Connie fica um pouco pra trás e fala pra Kelly ir junto com os guardas lá e ela entra em pânico e ela se esconde no meio de como se fosse um milharal. E a gente vê os sussurradores chegando. Eu acho que uma das coisas que mais dá medo assim nos sussurradores é o fato deles se vestirem ou caracterizarem
caracterizarem como walkers, porque dá medo mesmo. E aí eles estão caminhando assim em direção ao portão, meio que na direção da Tara, assim. E a gente vê uma pessoa assim careca, né, se passando entre o pessoal deles assim, e a gente percebe que aquela é a Alpha. E eu vou te contar que cena maravilhosa, a cara da Alpha olhando assim, como se fosse aquele negócio selvagem, ao mesmo tempo perigoso, sabe? Nossa! Pra mim foi muito louco isso. E ela pega e fala assim: eu sou a Alpha e eu só quero a minha filha. Aquilo é demais, demais mesmo. E o episódio acaba ali. Então assim, a gente já viu o teaser do próximo episódio e as coisas não serão muito amigáveis como a gente espera. E eu tô muito ansiosa pra esse próximo episódio, pro 11, porque vai ser o primeiro contato que eles têm com os sussurradores, de conversar e poder ter uma possível negociação. Os dois lados são calejados, os dois lados são desconfiados, então não vai ser uma negociação fácil, né? E a gente já sabe disso. Então pra gente resta esperar domingo que vem e a gente vai assistir junto mais uma vez aqui no canal. Vou fazer mais um reaction. E isso foi o que eu achei desse episódio, que pra mim foi muito bom mesmo. Como eu sempre falo, esse salto temporal foi muito bom pra série. E os sussurradores, eu já te adianto, vão dar muito pano pra manga. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de curtir ali, se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito. Também indica esse canal pras pessoas que você conhece, que gostam de cultura pop, porque aqui rola muita coisa legal. Também me segue lá no Instagram, vai aparecer aqui pra você, e lá eu conto tudo que vai sair por aqui e quando vão sair as coisas por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e tchau!